Brasília, ex-número 2 do Ministério da Integração Nacional, o doutor em Economia Monetária Financeira Mário Ribeiro recebeu o Globo noite de terça-feira para falar pela primeira vez de seu pedido de exoneração da pasta comandada pelo ministro Antônio de Pádua. O ex-secretário executivo, que pediu exoneração no dia 20 de julho após denunciar um suposto sistema paralelo de licitações de tecnologia da informação instalado no ministério, acusa o ministro Antônio de Pádua de ser omisso e de acobertar irregularidades. Entenda como funciona o ralo bilionário de recursos públicos no setor de TI. Quando o senhor percebeu que existia um sistema paralelo no Ministério da Integração. Nessa compulsão de atas que a Diretoria de Gestão Interna tem, eles contrataram uma empresa chamada RSX, que tinha sido uma empresa objeto de matérias com problemas no INSS. Contrataram, e eu não sabia, nem o ministro. Não tinha nenhum registro no Sistema Eletrônico de Informação do Ministério sobre essa contratação. Leia mais. Brasília abriga empresas tecnológicas de fachada que desviam milhões. A RSX foi contratada por baixo dos panos. Foi isso que aconteceu. E pior. A habilitação da RSX foi feita muito rápida. Me chamou a atenção porque não estava no sistema eletrônico. O sistema eletrônico dirige ao secretário no caso, eu a autorização para contratar. Aí eu vou ratificar o procedimento. Mas não tinha nada para mim. Como funciona esse sistema paralelo denunciado pelo senhor ACGU? O perigo é muito grande na área de TI. A linguagem é sofisticada, você tem inovações permanentes. Às vezes você compra gato por lebre. Por que resolveram fazer o sistema paralelo? Porque quando eu cheguei lá no ministério nós estávamos num contingenciamento enorme, com dificuldade de pagar o carro-pipa para levar água no Nordeste. Não aceitava gasto desnecessário, por isso resolveram fazer tudo pelas minhas costas. Certa vez eu disse Reinaldo é bem atar, da área de licitações, fica feio ao que você está fazendo. Se você visitar o Ministério da Fazenda e o da Integração Nacional, este último é quase um palácio, é tudo novo. Muita coisa comprada no MIA de forma suspeita. Logo vi que havia uma compulsão por atas. Eles geram demandas para isto. O senhor notou uma compulsão por atas em áreas que não eram relevantes naquele contexto. Isso. Não eram relevantes. O novo gestor da área de TI me disse: secretario, tá cheio de quinquilaria aí. O que a gente precisa mesmo, não tem. E ele disse isso na oitiva no TCU também. Eu disse a ele e ao Geraldo Oliveira, diretor de gestão interna do MI e responsável por licitações de TI, por que vocês fizeram isso sem conversar comigo? O Geraldo respondeu: isso não é da sua alçada. Como assim 4 milhões de reais não era a minha alçada? Existe um decreto da presidente Dilma, que está em vigor até hoje, que delega na área de custeio entre 1 milhão e 10 milhões ao secretário executivo. De 10 milhões em diante é ministro. Abaixo de 1 milhão é diretor. Ele disse que aquilo era investimento e não precisava pedir minha autorização. Eu disse: que maluquice você está me dizendo? Esse argumento é pior para você. Leia: dono de empresa de fachada conta que recebeu 1 milhão de reais do governo sem prestar serviço. A RSX foi o início de tudo. Quando você puxa o fio da RSX, vem tudo. A Lava Jato foi assim, descobre uma ilegalidade e vem mais um monte. Aquilo não foi uma coisa episódica. Há um esquema, uma estrutura paralela de gastos fora do sistema eletrônico de informações. O ministro Pádua atuou para proteger os funcionários investigados. Vamos deixar bem claro. O ministro foi omisso. A natureza jurídica do comportamento dele cabe à área jurídica dizer. Porque desde o começo eu mando meus despachos ao gabinete do ministro. Aliás, mais omisso que o ministro foi o chefe de gabinete, o Canuto, que hoje é o secretário executivo. Porque o senhor acha que ele foi omisso? Porque os documentos das irregularidades, quando eu faço um despacho dizendo que não autorizava ou que estava equivocado o processo, eu encaminho cópia ao ministro. E se o ministro não acessa, sei, quem acessa é o chefe de gabinete. Essa é uma função regimental deles, cuidar dos processos. Então o Canuto tinha conhecimento de tudo isso. Até porque eu avisei o Canuto pelo telefone. Chegou a falar pessoalmente com o ministro. Falei com o ministro e com o Canuto. Alertei diversas vezes. Que o senhor falou para o ministro. Falei para ele o seguinte: que o Reinaldo precisava ser afastado. Porque eu tinha chamado a CGU, o TCU já estava vindo, já tinha passado um ofício. Enquanto eu dizia ao ministro que me sentia traído porque eles fizeram essa operação fora do SEI, e eu imagino o seguinte: será que não tem uma operação de 10 reais, 20 milhões aí? Eu não sei. Porque na hora que você lança a ata,
Não precisa ter a dotação orçamentária ainda. Mas você já pode fazer negociata. Que foi o que eles fizeram. Virou caso de polícia. Qual foi a gota d'água para o Sr. P?